Olá, seja bem-vindo à nossa semana da anatomia óssea articular. Ao longo dos próximos 7 dias, diariamente vai ter um videozinho aqui no canal com um pouquinho de anatomia óssea simplificada para você poder entender de forma mais fácil, de forma mais prática esse conteúdo que é tão importante para a área de radiologia, ok? Eu vou tentar, ao longo dos próximos 7 dias, te dar o conteúdo suficiente para que você crie uma base que já vai te ajudar muito. E aos poucos você vai, com o tempo, no seu tempo principalmente, você vai ali se aprofundando nos estudos e você vai realmente aprimorando os seus conhecimentos em anatomia óssea e articular. Mas nos próximos 7 dias eu vou tentar te passar o máximo de conteúdo para que você tenha uma base firme, para que você saiba o básico de uma forma bem realmente sólida, que você realmente aprenda o suficiente para você ter uma base bem firme de anatomia, ok? E hoje iniciaremos nossa semana com uma introdução, que é o quê? As funções do esqueleto e as classificações dos ossos, ok? Meu nome é Ingrid Calado, sou técnica em radiologia médica, sou graduanda no Superior de Tecnologia em Radiologia, tenho qualificação em mamografia e densitometria óssea, radioterapia, radioproteção e biossegurança e sou empreendedora na área de radiologia. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só ir lá no Instagram, Ingrid na Radiologia, que diariamente tem conteúdos simplificados e práticos de dicas de estudo para que você não sinta dificuldade na hora de aprender o que você precisa saber para a radiologia. Então vamos lá. Quais são as funções do esqueleto, ok? Eu fiz nesse esquemazinho de mapa mental porque eu acho bem mais prático e mais fácil de se estudar desse jeito, principalmente quando você coloca ilustrações, ok? Então, esse slide todo vai ser no estilo de mapa mental e eu vou explicar um pouquinho para você de forma resumida o que você precisa saber sobre as funções do esqueleto e a classificação dos ossos, ok? Então vamos lá. Uma das funções do esqueleto é a hematopoese. É um nomezinho bem chatinho. Eu aconselho que você fique falando ele em voz alta várias vezes para que você realmente consiga pronunciar ele. Pode falar devagar também, que já ajuda. Mas é a hematopoese, ok? E o que é hematopoese? É a formação das células sanguíneas que ocorre na medula óssea vermelha que fica dentro de alguns ossos, nos ossos longos, ok? Isso mais para frente talvez você entenda melhor, mas dentro dos ossos longos, tipo fêmur, é que é produzido essas células sanguíneas. A medula óssea vermelha, ela fica ali dentro dos ossos longos. Então, caso você não saiba, as células sanguíneas, elas são criadas, digamos assim, dentro dos ossos. Sem esses ossos longos, sem essa medula óssea vermelha, o seu sangue não teria essa formação, essas células sanguíneas ali correndo nele, ok? E eu achei isso uma curiosidade quando eu estava começando a estudar, porque eu não fazia a menor ideia de que justamente os ossos eram os responsáveis pela formação das células sanguíneas, mas eles são. E essa é uma das principais funções do esqueleto, ok? A formação de células sanguíneas. Outra função do esqueleto é a sustentação. Essa é a mais óbvia, essa é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala sobre a função do esqueleto, que é a... Perdão. O esqueleto, ele forma a estrutura que os tecidos moles, os órgãos estão fixados. É por causa do esqueleto que está tudo ali no seu cantinho. Por exemplo, a caixa torácica, ela é responsável por proteger e por dar sustentação aos órgãos que estão aqui nessa região, ou seja, pulmão, coração, eles estão ali sustentados e protegidos por causa da caixa torácica, entendeu? Então, a estrutura óssea da caixa torácica, ela é responsável por fixar e proteger aqui esses órgãos internos. E se você prestar atenção, os principais órgãos do corpo humano, eles são protegidos e sustentados por ossos, como é o caso do nosso cérebro, que fica no crânio, e os nossos pulmões e o coração, que fica aqui dentro da caixa torácica. Outra função em relação à sustentação é que
O esqueleto ele é responsável por suportar uma massa de músculos e órgãos que podem pesar até 5 vezes mais que o seu próprio peso. Sabe quando a gente fica descobrindo que a formiga e alguns insetos eles são capazes de levantar até 10 vezes, até muitas vezes mais do que o próprio peso deles? Então, a gente, como ser humano, também tem isso. O nosso esqueleto, ele sustenta uma massa, ele sustenta de músculo e órgãos que pesam até 5 vezes mais do que se você for pesar só os ossos separadamente. Para você ver como o corpo humano é incrível. Ele não só cria essas estruturas que fixam os órgãos e os tecidos moles, como é o caso dos ossos e os tendões e os músculos, que está tudo ali bem interligado, bem unido, como também tem essa questão de proteção dos órgãos e também como é essa questão de que o nosso esqueleto ele é capaz de suportar todo esse peso e manter tudo ali no lugarzinho e funcionando direitinho. E eu acho isso muito incrível. Então, outra função do esqueleto é a sustentação. E como eu falei também para você agora, é outra função do esqueleto a proteção. O crânio e a coluna envolvem o encéfalo, que é o cérebro, e todos esses órgãozinhos que estão aqui na nossa cabecinha, e a medula espinhal. Caso você não saiba, a medula espinhal ela passa por dentro da coluna vertebral. A coluna também serve como uma proteção para essa partezinha do nosso corpo. Então, o crânio e a coluna, eles têm toda essa ligação e justamente para proteger toda essa parte do sistema nervoso ali, tipo, do encéfalo até o, a medula espinhal, tá ali tudo protegidinho pelo crânio e pela coluna. E a caixa torácica, como eu falei, que protege o coração, os pulmões, os grandes vasos, o fígado, o baço, órgãos vitais são protegidos por ossos, ok? E a cintura pélvica, que também tem ali uma função de proteção dos órgãos ali daquela região também, ok? Então, até o momento, o que é que a gente sabe? Três das principais funções do esqueleto são a hematopoese, que é a formação das células sanguíneas, sustentação, que é o fato de que o nosso esqueleto, que mantém os músculos, os órgãos todos ali no seu lugarzinho, sem estar tudo misturado ali, aquela massazinha molenga no chão, é por causa do esqueleto, que está tudo ali firmezinho, sustentado e fixo. E proteção, que é justamente os ossos que estão ali com a função de proteger órgãos vitais, ok? Outra função também principal do esqueleto é o armazenamento de minerais. Ou seja, deixa eu só dar uma lidazinha aqui. Outra principal função do esqueleto, como eu estava falando para você, é o armazenamento de minerais. Ou seja, o cálcio e o fósforo, que compõem cerca de 2/3 ali do osso e são responsáveis pela dureza e a força que o osso da gente tem. Porque, afinal de contas, a gente consegue correr, a gente consegue pular, a gente consegue fazer muita coisa que, se não fossem por esse armazenamento de minerais, do cálcio e do fósforo, os nossos ossos eles não seriam duros e não teriam a força suficiente para aguentar tanto impacto sem prejudicar nada do nosso organismo. Como é o caso de uma pancada que você leva no peito, mas você não tem nenhum órgão ali vital danificado, uma pancada na cabeça que ameniza um pouco o impacto ali no seu cérebro. Então, é tudo isso por causa desse armazenamento de minerais que ocorrem ali dentro dos ossos, e essa também se encaixa como uma das principais funções do esqueleto, porque sem esse armazenamento de minerais, os ossos eles não seriam duros e não teriam essa força suficiente para realmente proteger o nosso corpo, para realmente proteger os nossos órgãos, ok? Então vamos lá, repetindo de novo. Hematopoese, que é a formação de células sanguíneas, sustentação, que é o que garante que a gente consiga andar, se locomover e que os ossos, tecidos, moles e órgãos estejam ali fixos, bonitinhos nos seus cantos. Proteção, que são o caso dos ossos que têm a função de proteger órgãos vitais, e armazenamento de minerais, porque sem esse armazenamento de minerais, sem o cálcio e o fósforo, os nossos ossos não teriam essa força e essa dureza necessária que eles precisam ter para poder funcionar, para poder cumprir com a função deles. Ok? E outra, para finalizar,
Outra função dos nossos ossos, do nosso esqueleto, é a inserção dos músculos. Os nossos ossos, eles servem como ponto de apoio. Os nossos ossos, eles servem como ponto de apoio para a fixação da maioria dos músculos estriados esqueléticos. Se você já estudou ali um pouquinho do sistema muscular, você sabe que os músculos estriados esqueléticos, eles compõem a maior parte dos nossos músculos. E eles precisam ter uma base fixa, senão ficaria tudo solto, seria fácil de você estar ali manuseando o seu músculo. E não, ele fica ali paradinho no lugar dele. Por quê? Porque ele está fixo, ele está preso em um osso, ok? Os músculos, eles funcionam também como alavancas que, quando eles se contraem, eles provocam os movimentos da parte do corpo. Então, é tudo um conjunto. Os nossos ossos, eles estão ali para fixar esses músculos e, em troca, esses músculos garantem a movimentação daqueles ossos. Porque imagina se você não tivesse o seu esqueleto. Seria só um monte de músculo e tendão e ligamento que não ia estar fixado a nada. Então, não ia ter muita serventia, você não ia conseguir fazer nada do que você consegue fazer. Você não ia conseguir movimentar sua mão, você não ia conseguir andar, você não ia conseguir fazer nada. Então, os ossos, eles têm justamente essa função de dar essa base de fixação para os músculos. E sem os músculos, você não teria como também fazer nada, porque só os seus ossos você não ia conseguir andar. Você ia ter esse tipo, quando você vai brincar de Barbie, que você vai fazer ela andar e ela só fica balançando assim de um lado para o outro, porque ela não tem movimento. Então, é um trabalho em conjunto. O esqueleto, ele fornece essa base de fixação para os músculos e a função dos músculos é garantir essa movimentação do nosso corpo, ok? Então vamos lá, recapitulando. As principais funções do esqueleto são a hematopoese, que é a formação das células sanguíneas, sustentação, que é o que garante que o seu corpozinho fique fixo, que todos os seus órgãos e tecidos moles tenham uma base fixa, proteção, que são os ossos que possuem a função de proteger os órgãos vitais, armazenamento de minerais, porque sem o armazenamento do cálcio e do fósforo, os seus ossos não seriam duros e teriam força suficiente para aguentar todo o impacto necessário para que você tenha uma vida normal ali, uma vida realmente ativa, uma vida saudável. Tanto que quando tem essa falta desses minerais, você percebe o surgimento de doenças que afetam a qualidade de vida do ser humano. E a inserção dos músculos. O nosso esqueleto, ele oferece uma base fixa para os músculos, para que eles tenham aonde se prender e cumprir a função de nos movimentar. É um trabalho ali em conjunto, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ossos, ok? Se você quiser dar uma pausazinha para depois voltar nesse ponto aqui do vídeo, tá tudo ok. Mas agora eu vou explicar para você um pouquinho sobre a classificação dos ossos. Isso aqui é importante porque vez ou outra pode cair no concurso, ou você pode precisar para uma prova no seu curso ou na sua faculdade. Então é importante que você tenha ali uma base, pelo menos, de conhecimento em classificação dos ossos. Mas na prática mesmo de radiologia, raramente você vai precisar fazer um exame, sei lá, de um osso irregular, de um osso longo. Você não vai precisar disso realmente para fazer exames. Mas é bom você ter esse conhecimento para, se você quiser prestar um concurso, para que você realmente entenda um pouco mais sobre anatomia óssea, que realmente é algo muito importante para a radiologia. Mas se você ainda estiver na fase de curso técnico, na fase de estágio, você não precisa se preocupar 100% com isso agora. É bom você saber, mas não chega a ser uma prioridade, ok? Então vamos lá. Uma das classificações dos ossos são os ossos longos, que têm um comprimento maior do que a largura, ou seja, eles são mais compridos, mas eles não são tão largos. E eles são constituídos por um corpo e duas extremidades, ou seja, tem aquele ossinho compridinho no meio e as duas extremidadezinhas. Esse é o formato de um osso longo. É aquele ossozinho clássico que a gente vê representado em desenhos e animações. É aquele ossinho comprido que tem duas cabecinhas ali no cantinho. Esses são os ossos longos. Um exemplo disso é o húmero, é o fêmur. Esses são ossos longos. Se você parar para visualizar como é o fêmur, você vai ver
que ele é uma estrutura que ele é mais comprido do que ele é largo, o comprimento dele é maior do que a largura, e ele possui um corpo e duas extremidades. Esse é um osso longo. É bem facinho. Se você parar com calma para fazer alguns desenhozinhos, como está aqui nesse mapa mental, e fazer um resumozinho bem rápido, como isso que eu estou te explicando, fica bem mais fácil de entender, ok? Mas um osso longo é um osso que ele possui um comprimento maior do que a sua largura e ele possui um corpo e duas extremidades, ok? Outro exemplo são os ossos irregulares, que eles têm uma forma complexa que não se agrupam exatamente em nenhuma categoria específica, porque eles não possuem um formato padrão, como é o caso das vértebras. Se você pegar uma vértebra cervical, uma torácica ou lombar, elas não possuem um formato exato, são formatos irregulares. Por isso que eles entram na classificação de ossos irregulares, ok? Você só precisa saber isso para entender o que são ossos irregulares. São ossos que possuem formas variadas e isso acaba deixando com que eles não consigam se encaixar em uma categoria específica, porque eles não têm uma descrição específica, como é o caso das vértebras. Os ossos pneumáticos são ossos ocos com cavidades cheias de ar, revestidas pelas mucosas. Um exemplo disso é o esfenoide. Se você parar para olhar o esfenoide, que é aquele ossinho que parece uma mariposa, ele é um osso que ele possui várias cavidades cheias de ar, mesmo sendo um osso um tanto quanto grandinho. Ele é bem leve, porque ele possui vários buraquinhos, vamos chamar de buraquinhos. É como se ele fosse um osso cheio de buraquinhos que eles são preenchidos por ar. Isso torna ele mais leve. E se você parar para pensar, faz muito sentido que o esfenoide seja um osso pneumático, porque ele fica no crânio. E imagina se você tivesse um osso no seu crânio que ele não tivesse essas cavidades cheias de ar, que tornam ele mais leve. Ele seria um osso pesado. E imagina você não conseguir sustentar a sua cabeça no seu pescoço, porque vai ter aquele osso muito pesado puxando ali a sua cabeça para baixo. Você não ia conseguir, o seu pescoço não conseguiria sustentar o seu crânio devido ao peso. Então, os ossos pneumáticos, eles possuem essas cavidades cheias de ar também para que tenha esse alívio no peso dele, ok? Então, lembrando, ossos pneumáticos são ossos ocos com cavidades cheias de ar e revestidos por mucosas, ou seja, são seios, por exemplo. Então, fica muito mais fácil de você assimilar desse jeito. Ossos pneumáticos, você resume com a descrição de pneumáticos são ossos ocos com cavidades cheias de ar revestida pelas mucosas, ok? São mais leves em relação ao seu volume. Ele é grande, porém ele é muito leve. Ele é mais leve do que ele aparenta, digamos assim. Os ossos pneumáticos, eles são ossinhos que você olha assim, mas ele é mais leve do que ele aparenta ser, quando você visualiza ele, porque eles são ocos e possuem cavidades cheias de ar revestida pelas mucosas. Ok? Outra classificação dos ossos são os ossos curtos. Como o próprio nome diz, eles são ossinhos pequenos que parecem cubos com o comprimento quase igual à largura. Eles parecem uns cubinhos. Sabe quando você olha para um cubinho de gelo? Um cubinho de gelo, ele normalmente possui um comprimento e uma largura ali bem semelhante, como é o caso dos ossos do carpo. Se você pegar os ossos do carpo, eles são quase tão compridos como a largura deles. É quase como se ele fosse um quadradinho ali, bem bonitinho. E eles são pequenos. Os ossos curtos, eles têm esse formatinho assim, de que o comprimento é quase igual à largura, e eles são menores, ok? Você só precisa saber isso. Ossos curtos parecem com um cubo e o seu comprimento é quase igual à largura. Um exemplo disso são os ossos do carpo. Tá ok? Outra classificação dos ossos são os ossos alongados, que eles são longos e achatados e que eles não apresentam um canal central, ou seja, eles são alongados, eles são bem achatadinhos, e um exemplo disso são as costelas. As costelas, elas são longas, elas são achatadas e elas não possuem um canal central, ok? Ossos alongados são ossos longos e achatados que não apresentam um canal central. Um exemplo deles são as costelas. Outro exemplo de classificação dos ossos são os ossos laminares ou planos. Qualquer um dos dois está certo. E eles são
Eles são ossos finos e compostos por duas lâminas paralelas e tecido ósseo compacto com uma camada de osso esponjoso entre elas. Esse daqui, de todos os ossos, de todas as classificações dos ossos, esse aqui é o que eu acho mais chatinho da gente realmente fixar, da gente realmente aprender. Porque tem mais coisa, não tem como a gente resumir tanto. Mas é só você anotar justamente isso que eu estou falando agora. Ossos laminares ou planos, eles são finos e compostos por duas lâminas paralelas e tecido ósseo compacto com uma camada de osso esponjoso entre elas. Um exemplo disso é o osso parietal, que se você notar, ele também está ali no crânio. E o que seria essa camada de osso esponjoso? Assim como o osso pneumático, é como se fosse uma camadinha que deixa o osso mais leve. É como se fosse uma estrutura que está ali no osso justamente para aliviar o peso dele. O que, de novo, faz muito sentido se você parar para pensar que o crânio precisa ser leve para que o seu pescoço consiga sustentar ele. Então, tanto o osso esfenoide, que é um osso pneumático, como o osso parietal, temporal, que são ossos laminares, faz sentido eles possuírem essa característica de terem uma certa leveza, ter uma composição na estrutura deles que tornam eles mais leves, ok? E outra classificação dos ossos são os ossos suturais. Eu sei que parece bem complicadinho, mas os ossos suturais, eles são pequenos ossos que ficam dentro das articulações e suturas entre alguns ossos do crânio. Talvez você não soubesse disso, mas esses ossos suturais, eles são muito, muito pequenininhos e a função dele é meio que manter ali tudo juntinho, bonitinho. Ok? Por exemplo, você vai encontrar eles se você olhar da vista posterior do seu crânio, onde você vai olhar aquela suturazinha todinha que tem ali entre os ossinhos ali do crânio, na parte de trás da sua cabeça. E ali você com certeza vai encontrar os ossos suturais. Só que eles são muito pequenos e eles ficam dentro das articulações e suturas do crânio. Então, são muito, muito pequenininhos e essa é a função deles. Como está dizendo, os ossos suturais, ele ajuda ali a articulação e a sutura na firmeza que ela tem, porque o seu crânio precisa, todos esses ossos do seu crânio precisam estar sempre ali juntinhos para evitar um traumatismo, para evitar qualquer chance de impacto que possa afetar e danificar o seu cérebro. Então, até isso, o corpo humano é incrível, porque ele tem esses pequenos ossinhos ali dentro das articulações e da sutura, justamente com essa função de continuar mantendo tudo ali juntinho, bonitinho, como eles têm que ser, ok? E, para finalizar, nós temos os ossos sesamoides. Se você já viu uma radiografia de pé ou uma radiografia de mão, você deve ter notado uma pequena bolinha ali próximo ao dedo polegar, tanto do pé como da mão. E essa pequena bolinha é um osso sesamoide. E eles estão presentes no interior de alguns tendões, ou seja, ele não é um osso que ele se articula com outro osso. Ele está ali, e você vai encontrar ele dentro de um tendão, justamente com a função de. Como é que eu posso explicar para você? Ele meio que facilita e ameniza ali o estresse físico daquela região. Por exemplo, você movimenta muito os seus 4 dedos da mão, porém o seu polegar ele tem um estresse físico muito maior, porque ele é a base de tudo. Toda vez que você vai segurar alguma coisa, o seu polegar ele sempre dá aquele apoiozinho a mais. Você tá entendendo? Então esses ossos sesamoides eles estão dentro do tendão meio que para dar um suportezinho a mais, tá ok? Porém, nem sempre esses ossos sesamoides eles são ossificados e medem alguns milímetrozinhos de diâmetro. Eles são realmente bem pequenininhos, eles não chegam a ser ossos grandes, ok? São realmente ali ossinhos e o tamanho e o número de ossos sesamoides que o corpo humano tem varia de pessoa para pessoa, não existe ali uma regra. Pode ter pessoas que não possuem ossos sesamoides, pode ter pessoa que tem vários, pode ter pessoas que tem bem pouquinho, porque realmente varia ali do que o organismo daquela pessoa foi construindo e achou necessário, digamos assim.
Então, essa é a última classificação. Tá ok? Se você sente dificuldade para estudar anatomia óssea, eu te convido a conhecer o nosso material de anatomia óssea. Inclusive, esses dois mapas mentais que eu usei nessa aula de hoje aqui com você foram retirados dessa apostila. O link está aqui na descrição para o nosso site com materiais de anatomia. Nesse combo de anatomia óssea ilustrada, você vai encontrar uma apostila de introdução à anatomia com posicionamentos, termos de descrição, termos de delimitação, uma apostila de anatomia óssea que contém resumos no estilo aqui dessa aula que eu dei para você agora, cadernos de questões para você revisar todo o conteúdo das apostilas, uma apostila de acidentes ósseos, uma apostila com mais de 100 questões de concurso só de anatomia óssea. Então, realmente é um combo com muito conteúdo, tudo bem simplificado e prático para que você aprenda de uma vez por todas e sem muito estresse e de uma forma que realmente vai te ajudar a anatomia óssea, ok? E o assunto é muito mais aprofundado. Ao longo dessa semana, eu vou te dar um conteúdo mais básico para você realmente ter uma base e entender a anatomia óssea.